Olá, amigos. Bem-vindos à nossa aula 8 de português para o primeiro e segundo ano. Então, hoje vamos continuar a trabalhar a nossa história. Lembram-se qual foi a história que lemos na última aula? A história desta semana? O Hansel e Gretel. Então, hoje vamos continuar a trabalhar. Vamos construir aqui então o nosso plano da aula. O que é que vamos fazer? Vamos relembrar a história. A história tinha muitos pormenores. Mas vocês lembram-se que falava sobre a história de dois irmãos. Eles passaram um mau bocado. Depois vamos trabalhar os verbos e vamos trabalhar também os adjetivos. O nosso plano parece muito pequenino, mas hoje vamos trabalhar muito. Então vamos ver. O que é que nos dizia esta história? Que havia uma família muito pobre, que não tinha comida. Os pais estavam desesperados e decidiram deixar os irmãos na floresta. Os irmãos conseguiram voltar a casa porque seguiram as pedrinhas. Depois voltaram a ser deixados na floresta novamente, mas desta vez eles perderam-se, não conseguiram voltar a casa. Mas encontraram uma outra casa, a casa de uma bruxa assustadora que os prendeu. Os irmãos conseguiram fugir e voltaram para junto dos seus pais. Estas são as ideias principais da história desta semana. Então, verbos. O que é que são os verbos? Vamos ler aqui estas frases e ver se descobrimos. Isa vai já pôr todas para vocês irem treinando aí a leitura em casa. Então, reparem que há umas palavrinhas que estão assim mais cheias, mais escuras. São essas palavras que agora nós vamos ter que ter mais atenção. O pai falou com a mãe. A bruxa arrastou os irmãos para o interior da casa. Gretel, todos os dias, levava comida ao irmão. A menina mexia a poção com uma colher. Hansel partiu uma das estátuas. Então, estas palavras são os verbos. É isso que nós vamos trabalhar aqui primeiro na nossa aula hoje. Os verbos são o quê? São as ações. No fundo, são as coisas que nós fazemos. Portanto, o pai falou, a bruxa arrastou, a Gretel levava comida ao irmão e a menina mexia a poção com uma colher e o Hansel partiu uma das estátuas. No fundo, são as ações, o que cada um de nós faz. Se vocês repararem, falou é uma forma verbal, é um verbo que está aqui numa determinada forma, que vem de que verbo? Vejam bem, quais são as hipóteses que temos ali? Levar, falar, arrastar, partir e mexer. Aqui do lado direito terminam todos em R. Vejam bem. E deste lado temos as 5 formas verbais que apareciam nas frases. Falou, arrastou, levava, mexia e partiu. Portanto, falou vem do verbo falar. Arrastou vem do verbo arrastar. Levava do verbo levar. Mexia do verbo mexer, neste caso ela mexia com uma colher. Partiu vem do verbo partir. Quando as formas verbais, quando os verbos estão assim, nesta forma, que terminam em R, levar, falar, arrastar, partir e mexer, dizemos que os verbos estão no infinitivo. Está bem? Aqui temos diferentes formas verbais em diferentes tempos, que depois vocês vão trabalhar mais tarde. Mas ali são os infinitivos. É quando o verbo não está conjugado em tempo nenhum. Então, os verbos designam ações praticadas e situam a ação num determinado tempo, que pode ser passado, presente, futuro, depende da forma que estamos a utilizar. Variam em tempo e em pessoa gramatical. Temos aqui alguns exemplos. Os passarinhos comem as migalhas do chão. Os irmãos comeram o teto e as janelas da casa. A bruxa fechou o Hansel numa gaiola. E a Gretel ajuda a bruxa com as poções. Estão a ver? Temos aqui 4 formas verbais, mas as duas primeiras frases, no fundo, têm o mesmo verbo. Vem do verbo comer, mas são formas verbais diferentes em tempos diferentes. Portanto, os passarinhos comem as migalhas do pão, é algo que está a acontecer agora, no presente, eles estão a comer. Os irmãos comeram
o teto e as janelas da casa é algo que já passou, é passado. A bruxa fechou e a Gretel ajuda, também é presente. Portanto, os verbos podem aparecer em imensas formas e variam também em tempo e em pessoa. Portanto, podemos ter a bruxa, a Gretel, ou então podemos ter os passarinhos. Embaixo é singular, em cima é plural. Então, vamos ver. 3 grupos de palavras, só um dos grupos é que todas as palavras são verbos. Vou colocar todas já. Vão treinando a leitura aí em casa. Então, no primeiro grupo temos floresta, murmurou, adormecer e pedrinhas. Segundo grupo, comeu, perderam-se, fazia e doces. Terceiro grupo, bateram, comem, ter e engordar. Então, o terceiro grupo é o grupo em que todas as palavras são verbos. Temos ali o verbo ter e engordar que estão no infinitivo, não estão conjugados, mas temos bateram, que vem do verbo bater, e comem, que vem de comer. Vamos agora ler estas frases e assinalar o verbo de cada uma delas. Lembrem-se, o verbo é a ação. É a ação, o que é que está a acontecer na frase. Gretel levava comida ao seu irmão. Hansel enganava a bruxa. Os irmãos encontraram um tesouro. Eles voltaram para casa. E, finalmente, os pais ficaram muito felizes. Vejam se conseguem identificar todos os verbos das 5 frases. Então, na primeira, levava, que vem de levar. Enganava, de enganar. Os irmãos encontraram, vem do verbo encontrar. Eles voltaram para casa, vem do verbo voltar. E os pais ficaram muito felizes, vem do verbo ficar. São as ações que temos aqui. Então, vamos ver, vocês já sabem que as formas verbais variam. Portanto, vamos ver qual é a forma verbal destas 4 que estão aqui em cima. Voltaram, deixaram, ajudava e prendeu. Qual delas é que é mais adequada a cada uma das frases? Então, a primeira frase diz-nos: os camponeses, os filhos na floresta. O que é que os camponeses fizeram? Eles deixaram os filhos na floresta. Os meninos, o que é que os meninos conseguiram fazer na primeira noite? Eles conseguiram, e na segunda, depois de fugirem da casa da bruxa, eles voltaram para casa. A bruxa prendeu o Hansel numa gaiola. E a Gretel ajudava a fazer as poções. Portanto, o verbo tem que fazer sentido em cada uma das frases. Não basta arrumá-lo da maneira que nós quisermos. Então vamos ver. Vamos agora descobrir aqui o infinitivo de cada uma destas formas verbais. Então, chamava vem do verbo chamar. Decidiram vem de decidir. Encheu, encher. Puseram, pôr. Bateram, de bater. Ficaram, de ficar. E deu, do verbo dar. Então, daqui a pouco já vamos treinar. A Isa hoje trouxe aqui uns jogos para nós treinarmos aqui de outra maneira. Vamos ver agora os adjetivos e depois deixamos os jogos para o fim da aula. Pode ser? Então, os adjetivos. Nós já falámos um bocadinho sobre os adjetivos, mas agora esta aula vai ser ainda um bocadinho mais a fundo, mais informação. Então, as bolachinhas da mãe eram deliciosas. Hansel era muito magrinho. A casa estava cheia de estátuas estranhas e a bruxa era pitosga. Estas palavras que estão assim mais escuras, mais carregadas, são os adjetivos. No fundo, estão a caracterizar alguma coisa aqui na frase. Deliciosas são as bolachinhas, magrinho era o Hansel, estranhas as estátuas e pitosga a bruxa. Às vezes é preciso termos atenção. Por exemplo, a casa estava cheia de estátuas estranhas. Estranhas refere-se a estátuas. Reparem,
está no plural. Não podia ser casa estranhas. Temos que ler com atenção. Então, os adjetivos atribuem a um nome uma qualidade. São importantes para descrever as características, pode ser de objetos, não tem que ser só de pessoas, objetos, entidades ou situações. Por exemplo, a sopa estava quente e a casa da bruxa era pequenina. Às vezes temos adjetivos que não mudam, não variam em género, são iguais para o masculino e para o feminino. Outras vezes o adjetivo muda, por exemplo, a casa da bruxa era pequenina, pequenina está de acordo com o nome, que é a casa da bruxa. Se eu podia dizer, por exemplo, na floresta eu vi um pássaro pequenino. Portanto, pequenino aí já se referia ao pássaro, já não era pequenina. Varia em género, ou masculino ou feminino. Então vamos ver. Vamos associar aqui algumas personagens, 4 das personagens, a 4 adjetivos. Temos os camponeses, a bruxa, o Hansel e a Gretel. Portanto, o que é que vocês diriam dos camponeses? Qual será o adjetivo que combina? Os camponeses eram pobres. A bruxa era assustadora. O Hansel era magro. E a Gretel era corajosa. Ela é que ajudava nas poções. Então, vamos ver se agora consegue identificar o grupo em que todas as palavras são adjetivos. Vou-vos dar um bocadinho para ler. Então, no primeiro grupo temos fogueira, sopa, grande e pequenos. No segundo grupo, no meio, temos quente, tristes, preocupados e feliz. E no terceiro grupo temos corajosa, meninos, bruxa e engordar. Qual é o grupo em que todas as palavras são adjetivos? É o grupo do meio, claro. Temos quente, tristes, preocupados e feliz. Então, tal como fizemos com os verbos, também podemos fazer a mesma coisa com os adjetivos. Temos que encontrar o adjetivo que seja adequado a cada uma das frases. Não podemos utilizá-los sem pensar um pouco. Temos que pensar na estrutura da frase. Os adjetivos que temos são quentinha, pobre, assustadora e terrível. Então, uma seca deixou os camponeses sem comida. Uma seca, ficou tudo seco, não havia água. Foi uma seca terrível, como dizia na história. A família era muito pobre. Os meninos queriam dormir numa cama quentinha ou assustadora? Claro que era quentinha. E a floresta era muito assustadora, tal como a bruxa. Então, vamos ver. Agora, vamos pensar aqui. Hoje trouxe aqui um quadro para nos ajudar. Vamos tentar fazer aqui alguns jogos. A Isa disse-vos que alguns adjetivos não variam em género, ou seja, são iguais, mantêm-se iguais para o masculino e para o feminino. Vamos ver. Vamos tentar formar aqui 2 grupos. Penso que assim. Eu vou-vos mostrar alguns adjetivos e vocês vão tentar pensar se eles devem ficar em cima ou em baixo. Se são adjetivos que não variam em género, ou seja, são iguais para masculino e para feminino, ou se são adjetivos que variam em género. Então, vamos ver. Maravilhosa. Vamos começar por um adjetivo simpático, um adjetivo bom. Maravilhosa. Onde é que vocês acham que eu devo colocar? Eu posso dizer a minha escola é maravilhosa, mas também posso dizer o meu livro novo é maravilhoso. Portanto, aí o adjetivo muda. Então, este adjetivo varia em género. Eu vou ter que o colocar aqui. Vou colocar aqui deste lado. Quente. O que era quente na história? Era a sopa. Eu posso dizer a sopa está quente, mas também posso dizer o verão está muito quente, está muito calor. Então, este não varia. Portanto, eu vou colocar aqui neste grupo.
Está bem? E, independentemente da frase do nome estar no género masculino ou feminino, o adjetivo mantém-se, é quente e não muda. Só muda se pensarmos em singular e plural, não é? Se for quente ou quentes. Fácil. Fácil, fácil como este exercício. Pensem lá. Fácil. Vou colocar aqui adjetivos que não variam. Oi. Tem que ser este, porque ele quer muito ir ali para o 4. Feliz. Pensem lá. Feliz. A história tem um final feliz. O final da história é feliz. A menina é muito feliz. Não varia. Portanto, vou colocar aqui também. Comprida. Eu posso dizer comprida ou comprido. Portanto, este vem para aqui. Linda. Também posso dizer linda ou lindo. Portanto, estes variam. Magro ou magra. Terrível. Uma seca terrível. Um filme terrível. Este não varia. Então vem para aqui. Pobre. A menina é pobre, o menino é pobre. Este também não varia. Vou colocar aqui deste lado. E simples. Este exercício é simples. O exercício é simples, é masculino. Mas se eu quiser dizer uma frase no feminino, posso dizer, por exemplo, esta receita, a receita é simples. Mantém-se. Portanto, também não varia. Está bem? Então, não se esqueçam, temos adjetivos que variam em género, que são diferentes para o masculino ou para o feminino, e temos outros que se mantêm, apesar do género do nome. Então, vamos ver aqui rapidamente outro jogo. Espero que vocês aí em casa estejam a ter ideias. Vocês podem também construir jogos deste género. Podem fazer com a vossa família. Podem ser, por exemplo, várias palavras de uma frase e depois vocês utilizam para montar a frase, frases diferentes. Vamos ver. Então, nas últimas aulas trabalhamos várias classes de palavras. Vocês lembram-se de algumas? Hoje já trabalhamos duas, os verbos e os adjetivos. Eu esses vou colocar já aqui. Temos adjetivos, verbos e nomes, que também já trabalhamos. Nomes no geral, lembram-se, trabalhamos os próprios, os comuns e os comuns coletivos. Então, vou-vos mostrar alguns nomes e vocês vão ter que me dizer, eu vou imaginar as vossas respostas, não é? Vocês vão ter que me dizer em que parte é que eu devo arrumar cada uma destas palavras. Vamos começar por esta. Ansel é um dos personagens da nossa obra, da nossa história. É um nome próprio, não é? Lembram-se, os nomes próprios começam sempre com letra maiúscula. Não são apenas nomes de pessoas. Neste caso, eu escolhi Ansel, que é o nome de uma das personagens. Deu. Deu é uma ação, vem do verbo dar. Ai, já vos disse a resposta, desculpem. Portanto, deu. Cheio. Eu posso dizer o pneu da minha bicicleta está cheio. Portanto, cheio é uma palavra que está a caracterizar o nome, que é o pneu. Portanto, quais são as palavras que caracterizam os nomes? São os adjetivos. Cheio. Irmãos. Irmãos é um nome comum. Deixa-me ver. Esta palavra, paralisados. Lembram-se? Qual o significado desta palavra? Quando os irmãos viram a bruxa, eles ficaram paralisados. Eles ficaram parados. Portanto, é uma palavra que está a caracterizar, neste caso, os irmãos. Vamos colocar onde?
Vamos colocar nos adjetivos, claro. Paralisados. Deixa-me ver outra. Bruxa, claro, não podia faltar. A bruxa é um nome comum. Pedras. Pedras. O que é que vocês acham? Um nome comum também. Vamos ver aqui outros. Ouviram. Ouviram. Vem de ouvir. É um verbo, é uma ação. Encheu. Encheu. Posso dizer, a Isa encheu um balão. É uma ação, vem do verbo encher. Vou colocar aqui também. Deixa-me ver. Pitosga, que era o que a bruxa era. A bruxa era pitosga. O que é que significa essa palavra? É alguém que não vê nada bem. É pitosga. Então, vou colocar onde? Nos verbos, nos nomes ou nos adjetivos? O que é que vocês acham? Tenho que colocar nos adjetivos, porque está a caracterizar, neste caso, a bruxa. Petrificados. Petrificados. Os amigos, na história também aparece esta palavra. Eles ficaram petrificados. É um bocadinho como paralisados. Eles ficaram parados completamente. Portanto, é um adjetivo que está a caracterizar os irmãos a dada altura na história. Então, agora temos aqui, deixei 3 mais pequeninos para o fim. Ter, ficar e estou. São 3 verbos. Estes 2 já estão no infinitivo, já têm a terminação em R. Vamos pôr aqui, ficar. E estou vem do verbo quê? Do verbo estar. O infinitivo é o verbo estar. Vou pôr aqui deste lado para vocês perceberem melhor. Então, temos diferentes palavras que nós podemos arrumar de diferentes formas. Neste caso, a Isa utilizou a classe das palavras. Temos os adjetivos, os verbos e os nomes. Dentro dos nomes, já sabem, ainda podia fazer mais gavetas. Podíamos ir aos nomes próprios, aos nomes comuns e aos nomes coletivos. Portanto, ainda podia fazer um grupo para os próprios, um grupo para os nomes comuns. Por acaso não trouxe nenhuma palavra que fosse um nome comum coletivo, mas lembram-se, nós trabalhámos a cáfila, por exemplo. Então, adjetivos. Vocês também podem pensar aí em casa que adjetivos é que surgem na história ou que adjetivos é que vocês podem utilizar para caracterizar diferentes personagens ou diferentes objetos que surgem na história. Por exemplo, a casinha, por exemplo, a floresta ou outra coisa que vocês queiram utilizar a partir da obra. Então, vamos ao último jogo. Estes jogos são uma forma mais engraçada, mais divertida de nós trabalharmos aquilo que já aprendemos ao longo das aulas. Podemos arrumar as palavras de diferentes formas. Então, agora aí em casa, quero que vocês comecem a pensar na bruxa. Se vocês tivessem que caracterizar a bruxa, que palavras utilizariam? Ou melhor, que adjetivos utilizariam? Já sabemos que essas palavras que utilizamos para caracterizar os nomes se chamam adjetivos. Então, escolhi aqui uma bruxa. Não é uma bruxa qualquer, é a nossa bruxa da história. Mas escolhi esta ilustração que eu gosto muito, em que ela aparece assim de corpo inteiro. E pensem, que adjetivos é que eu posso utilizar para caracterizar a minha bruxa? E escolhi outra imagem. Vamos pensar nesta imagem para representar a palavra noite. Está bem? Aqui vê-se em pequenino as estrelas, é a noite. Então pensem, que adjetivos, se vocês tivessem que pensar em adjetivos, que adjetivos podíamos escolher para bruxa e para noite? Podem ser adjetivos da história, que tenham aparecido na história, ou outros que vocês queiram.
Então, eu tenho aqui vários. Vamos ver. Eu adorava ouvir agora os adjetivos que vocês estão a pensar aí em casa, que ideias é que vocês têm, mas deixem-me pensar. Um deles, de certeza absoluta, quando vocês pensam em bruxa, vocês pensam no adjetivo malvada. Ou não? Claro que sim. A bruxa desta história era malvada. Deixa-me ver. Silenciosa. Será que eu posso dizer que a bruxa era silenciosa? Ou posso dizer que a noite era silenciosa? A noite. Esfomeada. Às tantas a bruxa dizia que queria engordar o Ansel para o comer, que ela estava esfomeada. Mais um adjetivo para a caracterizar. Fria. O que é fria? O que é que fica mais adequado? Este adjetivo fica mais adequado para a bruxa ou para a noite? Vamos colocar aqui na noite. Má. A bruxa era má. Feia. Esta bruxa tem uma cara muito feia. Alta. Vejam bem. Esta bruxa era muito alta. Assustadora. O que é que vocês acham? Assustadora eu tanto posso colocar na bruxa ou posso colocar na noite. Por isso é que a Isa trouxe aqui 2 vezes a palavra assustadora. Porque a noite também pode ser muito assustadora, principalmente na floresta. Então, e a última, escura. A palavra escura, onde é que eu devo colocar o adjetivo escura? Fica mais adequado aqui à noite, ao nome comum noite. O que é que vocês agora podiam fazer com isto? Vocês podiam utilizar todos estes adjetivos e podiam fazer uma caracterização da bruxa. E, ao mesmo tempo, ainda estariam a treinar na escrita os sinais de pontuação que nós tivemos a trabalhar. Lembram-se, nós podemos dizer a bruxa era. Depois utilizamos os 2 pontos e depois vamos enumerar todos estes adjetivos. Claro que podíamos não utilizar todos, aqui são 6, são muitos, mas podemos utilizar malvada, má, feia, assustadora e alta. Mas entre os adjetivos eu deveria utilizar sempre o quê? Qual é o sinal de pontuação que eu devo utilizar para separar, para fazer uma pausa pequenina? Teria que utilizar a vírgula, não é? Para caracterizar a palavra noite, o nome noite. Tenho silenciosa, fria, assustadora e escura. Podia utilizar todos estes adjetivos. Aliás, até era uma boa proposta para vocês fazerem em casa. Eu escrevi ali alguns desafios, mas este estou-me a lembrar agora. Vocês podem utilizar estas palavras para construir textos, pequenos textos que vocês podem utilizar e utilizar todos os adjetivos. O vosso texto vai ficar muito mais rico. Então, amigos, estamos a chegar ao fim da nossa aula. Vamos avaliar se conseguimos trabalhar tudo. Relembramos a história, trabalhamos os verbos, trabalhamos os adjetivos. E agora vamos ver que desafios é que a Isa vos trouxe para a próxima aula. O que é que vocês podem fazer em casa? Então, pensem nas ações que fazes diariamente, nas coisas do dia-a-dia. E escreve uma lista de verbos no infinitivo, já sabem, tem que terminar sempre em R, relacionados com os teus dias. Por exemplo, acordar, lavar, escovar os dentes. Escovar é o adjetivo. Olha, até foi o que eu coloquei aqui. E o que é que vocês podem fazer? Podem pensar e fazer uma lista de verbos, uma lista de ações que vocês fazem no vosso dia-a-dia. Podem também pensar em alguém especial e escrever uma lista de adjetivos e trabalhar uma lista de palavras com fle, flá, flé, fli, fló, flu. Fiquem bem, até à próxima aula. Espero que tenham gostado. Beijinhos!